E aí galera, como é que estão vocês? E aí? Recentemente eu terminei de ler a biografia do Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson, e eu resolvi vir aqui fazer esse vídeo para vocês. Você já se perguntou como ser tão inteligente quanto Leonardo da Vinci? Você acha que Leonardo da Vinci ele era uma pessoa de outro planeta? Realmente, ele era muito foda, muito inteligente, mas ele não era uma pessoa de outro planeta. Apesar de ser assustador algumas coisas que ele fazia. Então, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês que eu tirei do próprio livro, da biografia dele, algumas coisas que ele fazia que com certeza ajudaram ele a ser o que ele foi, a ser tão inteligente daquela maneira, né, que até hoje muitas pessoas lembram dele. Cara, a primeira coisa, desde sempre, desde quando ele era criança, ele sempre foi muito curioso. Ele sempre foi bastante curioso. E como ele viveu na infância, ele viveu em um local mais afastado das cidades, ele vivia em um local que era um sítio, praticamente um sítio, então ele teve muito contato com a natureza e ele sempre foi muito curioso. E a gente pode ver isso, que ele tinha mais ou menos. Ele nunca deixou de ser uma criança, de ter o pensamento de uma criança, de sempre saber por quê, por quê, por quê, por quê. Nas anotações dos cadernos dele, que a biografia dele é baseada nessas anotações dos cadernos, tem perguntas de como o céu é azul, tem perguntas de por que o céu é azul, como às vezes ele subia num pico, numa montanha e ele achava conchas, eles perguntavam como que essas conchas que são do mar vieram parar aqui. Ele perguntava, eu preciso saber como que é a língua do pica-pau. Depois vocês pesquisam aí no Google, no próprio YouTube mesmo, como que é a língua do pica-pau. É um bagulho muito doido. Esse tipo de curiosidade que a gente tem quando é criança, ele nunca deixou de ter. Mesmo depois de adulto, ele nunca deixou de ter essa curiosidade. E tem um caderno de anotação. Ele tinha um caderno de anotação que ele sempre andava com ele, para onde ele ia. Para qualquer lugar que fosse, ele sempre levava o caderno de anotações. Para anotar, para desenhar, para estudar. Sempre, sempre, sempre. Tudo, tudo que foi, quase tudo, né? Mas quase tudo que usaram para fazer a biografia dele, desse livro que eu li, do Walter Isaacson, eles tiraram do caderno dele, alguns relatos históricos também, de uns biógrafos da época também. Mas é isso, é muito importante você ter um caderno de anotação, é muito importante você anotar coisas. Se você prefere o celular, também é bom você tirar foto, você anota no bloco de notas. Porém, se você anotar em papel, no caderno, você vai estar exercitando muito mais a sua memória, o seu cérebro. Já fizeram pesquisas que comprovaram que ao anotar algo, você aprende muito melhor do que só de ver ou ficar anotando no celular. Então, é muito importante a gente ter um caderno de anotações. A terceira coisa que ele fazia muito bem é observar. Aprenda a observar de maneira correta, da maneira correta. Lá nas anotações dele, ele tinha algumas anotações que ele meio que ensinava para ele mesmo de como fazer as observações. E tinha uma que era assim, observe cada detalhe de uma coisa por vez. Quando você já observou tudo, você passa para a próxima. Por exemplo, você quer observar aqui uma cadeira. Você não vai observar a cadeira como um todo primeiro. Primeiro você vai observar o pé da cadeira, depois você vai observar o outro pé, depois você vai observar a parte que você senta da cadeira. Quando você terminou, você passa para a parte que você encosta. E é isso. Primeiro você observa cada parte e depois você parte para outra. Primeiro você observa cada parte
Quando você já souber de tudo daquilo, você passa para a próxima parte. Ele chegou a conclusões que 100, 200 anos depois, pessoas foram chegar à mesma conclusão que ele. Ele chegou a essas conclusões só na observação. Mas como ele não publicou nada do que ele escreveu, essas descobertas não foram creditadas a ele, mas várias coisas que foram descobertas no futuro, ele já tinha descoberto antes. Antes do Isaac Newton formular a teoria da gravidade, ele já tinha formulado uma mini teoria da gravidade. Ele já tinha feito muitas coisas. E ele tinha tipo um manual de como você fazer observações, que era observar, experimentar. Experimentar significa experiência, você fazer experiências ou você treinar. E a experimentação é quando você chega a uma conclusão de uma coisa, ou você chega na conclusão de depois de dar as experiências, que aquela coisa é realmente daquele jeito que você chegou, ou é quando você já está muito bom em alguma coisa. O Leonardo da Vinci, no começo, ele dava muito valor, como ele não teve uma educação formal, ele dava muito valor às experiências dele, às observações, experimentações, e foi assim durante muito tempo. E ele errou algumas coisas, é verdade, mas ele acertou muitas coisas, só no meio da observação. E depois ele começou a ter contato mais com livros de matemática, livros de medicina. Justamente quando ele errou uma coisa ou outra foi quando ele dá ouvido aos livros e não às observações dele. Então, seja bastante observador. E tenha paciência também. Quarta coisa, estude arte e ciência, porque arte e ciência está interligado. No final das contas, tudo se conecta. O Leonardo da Vinci ele era um cientista, pode-se dizer assim? Era. Mas antes de tudo, ele era um pintor. E como ele era muito perfeccionista, para ele poder fazer as pinturas dele numa proporção certa, na ótica certa, com as sombras e luzes certas. Se ele fosse pintar alguém em uma paisagem, ele queria pintar como se a paisagem realmente existisse. Por exemplo, se a pessoa estaria em um lugar com rochas sedimentares, ele pintava exatamente as rochas sedimentares como se aquela paisagem, ele fazia uma representação real mesmo. Ele não pintava qualquer coisa. Por exemplo, eu vou pintar a pessoa aqui e tem que ter um rio e umas pedras numa certa região que não é aquela que tem aquele mesmo tipo de pedra daqueles rios. Ele pintava, por exemplo, se você estava em um lugar de clima, se a pintura tinha que ser de um clima temperado, ele pintava em uma vegetação de um clima temperado. Então, por isso que ele estudava bastante outras coisas que era para poder auxiliar na arte dele. Anatomia, ele dissecou vários cadáveres para também ajudar na arte dele. Então, ele dissecava e desenhava. Isso ajudou ele a pintar a Mona Lisa, a pintar vários dos seus quadros aí, La Bella Principessa e outros. Então, a arte e a ciência andam lado a lado, tudo está interligado, não só a arte e a ciência, música também, tudo está interligado. Tem um caso que como o Leonardo da Vinci é italiano, na Europa tem um clima temperado, então lá você pode saber pelos anéis do tronco de uma árvore, por exemplo, quantos anos aquela árvore tem. Então, quando ele pegou uma concha que ele viu, ele associou a árvore à concha e daria para saber mais ou menos exatamente qual a idade que aquela concha tinha pelos anéis que ela tinha. Ele associou os anéis da concha aos anéis da árvore. Então, as coisas estão interligadas. A quinta coisa, pratique a sua experimentação. Ele foi uma das primeiras pessoas a desenvolver meio que um método científico, que ele tinha que provar algo. Então ele tinha umas ideias mirabolantes assim para fazer aquela experiência. Ele fazia experiência de tudo quanto é jeito, ele era muito engenhoso com aquilo.
Então ele tinha que chegar a uma conclusão. Ele não só via uma coisa e pensava, não, talvez isso é assim, tipo, só de achismo. Ele experimentava. Ou quando ele queria aprender uma coisa, ele simplesmente treinava, até ele ficar experiente, que experimentar também significa treinar. Então, ele estava sempre fazendo experimentações. Ele fazia várias experimentações mentais também, porque ele usava o desenho para fazer experimentações mentais. Ele usava os desenhos como experimentação também às vezes. Tem uma coisa que se chama mentalização, que o Tesla usava, o Einstein também usava, que é quando você simplesmente treina pensando naquilo. O Einstein chegou à teoria da relatividade assim, então ele meio que fazia isso, só que no desenho. A sexta coisa: desenvolva suas habilidades manuais. O Leonardo da Vinci, para quem não sabe, ele tocava lira, ele era muito bom naquilo. E é muito bom, além de você desenvolver o seu cérebro, é muito bom você desenvolver o seu corpo também, porque tudo está interligado. O nosso cérebro, o nosso corpo só funciona por causa do nosso cérebro. Mas às vezes o seu cérebro pensa e o seu corpo, por não estar preparado, ele não consegue acompanhar. Então é muito bom a gente desenvolver nossas habilidades manuais. O Leonardo da Vinci, ele era vegano. Assim, apesar de que eu não acredito nesse negócio de veganismo, mas ele era vegano. Ele era uma pessoa bastante eclética, ele andava muito. Além de pintar, ele andava bastante. Ele não era uma pessoa reclusa, ele era uma pessoa totalmente extrovertida, que andava muito, que ele era muito curioso, gostava de ver a natureza. Ele já participou até de guerras, que ele ajudou. Então, ele era uma pessoa bastante eclética, que se movimentava muito e tocava lira. Ele não só tocava lira, como ele mesmo projetou e fez a lira dele. Ele era esse tipo de pessoa. Além dele ser a pessoa que pensava, ele ia lá e executava. Ele, sei lá, se desse vontade dele fazer um piano aqui, ele ia e fazia o piano. Então, é bom, cara, você, sei lá, tocar um instrumento. Cara, coisas simples da vida, sei lá, como caminhar, até você, sei lá, capinar um lote, cara. É muito bom você cuidar do seu corpo, porque se o seu corpo estiver bem, provavelmente seu cérebro vai estar bem também. Então os dois podem andar em conjunto. E a sétima coisa, por último, nunca pare de aprender, cara. Até os últimos dias da vida dele, o desejo de aprender dele nunca foi embora. Ele sempre teve aquele desejo de aprender. Ele tinha uma obsessão sobre a quadratura do quadrado, que a última anotação do caderno dele, ele estava tentando chegar a essa conclusão da quadratura do quadrado, só que ele não chegou. E aí ele escreveu assim, tenho que ir porque senão a sopa vai esfriar. E essa foi a última anotação dele. Então, até os últimos dias de vida dele, ele estava estudando, ele querendo chegar a alguma conclusão. E é isso, cara. Você já imaginou a cena, tipo, ele lá estudando, e aí ele tinha que comer, né? E aí ele escreveu lá, tenho que ir porque a sopa está esfriando. E essa foi a última anotação dele. Depois disso, ele morreu. Então, até os últimos dias de vida dele, ele estava querendo aprender. Então, é isso. Você nunca vai saber de tudo. Mas também não é porque a gente não sabe de tudo que a gente tem que deixar de aprender alguma coisa. A gente tem que tentar aprender, tem que estudar, porque por melhor que você seja em algo, você não sabe de tudo daquilo. Então é muito bom estudar, cara. Eu gosto de estudar. Assim, eu gosto de estudar temas do meu interesse porque, sei lá, sinceramente eu gosto mesmo. Então é isso. Seja uma pessoa curiosa e tenha uma voracidade por estudos. E é claro, eu falei aqui, seja inteligente como Leonardo da Vinci, porém, isso vai ser bem difícil, é claro, mas
eu tenho certeza que a gente pode melhorar muito nossa cognição, muitas coisas. Eu espero que alguém veja isso e, sei lá, se você não gosta de estudar, se você não gosta de tocar um instrumento, eu espero que você veja esse vídeo e passe a gostar. É claro que existe vários tipos de inteligência, tem gente que já nasce com aptidão para alguma coisa. Depois eu posso fazer um vídeo aqui sobre os tipos de inteligência que existe. Eu, sinceramente, eu não acredito nessa que ninguém seja. Eu não acredito nisso que uma pessoa seja burro. Para mim, todo mundo tem algum talento, todo mundo. Mas é claro que você, se você for muito ruim em algo, você pode desenvolver aquilo, você pode estudar e se tornar bom naquilo. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal.